Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a definição do Grupo E da Copa do Mundo. Simplesmente uma loucura o que aconteceu nesses dois jogos, né? A vitória da Alemanha, 4-2 contra a Costa Rica, e a vitória do Japão, 2-1 contra a Espanha, foi simplesmente alucinante. Esses dois jogos simultaneamente, troca no placar, uma hora um estava dentro, o outro estava eliminado. Cara, foi uma loucura, foi muito, digamos que, impactante acompanhar isso de casa. E eu tenho algumas considerações bem importantes sobre o desfecho final desse Grupo E. Porque a Alemanha caiu mais uma vez na fase de grupo em Copa do Mundo, segunda vez seguida. Japão surpreendeu passando em primeiro, quando o cenário estava todo favorável para a Espanha passar na primeira colocação. Então, teve muitas reviravoltas nesse Grupo E, e eu tenho algumas considerações bem bacanas para vocês aqui sobre muitas coisas que aconteceram. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações. Muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Você aí pode até achar repetitivo, algo decorado, mas é uma meta que eu tenho no canal para bater 1000 inscritos, minha primeira meta no canal. Então eu tô todo momento repetindo isso para vocês. No meu dia a dia, assim, quando eu esbarro com algum amigo, quando eu falo para alguém sobre o canal, também falo sobre essa meta. Então eu preciso muito da sua ajuda de coração. Dá uma moral, fortalece essa correria, faz sua inscrição, clica nesse botão vermelho, deixa a curtida também para fortalecer. Dá uma olhada também nas playlists onde tem separado os principais assuntos. Tem uma parte lá que é só sobre Copa do Mundo. Se você não quiser ver sobre Copa do Mundo, tem outros assuntos bem bacanas que dá para você rever, ideias, resenhas, opinião, sabe? Que se encaixa muito com o cenário atual de futebol, Copa do Mundo. Enfim, dá uma olhada nas playlists também, que tem muitas coisas boas ali. Eu posso apostar contigo que se tu parar para dar uma olhada nas playlists, tu vai ver umas coisas bem bacanas e diferentes aqui nesse canal. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, o desfecho desse grupo foi simplesmente uma loucura, sabe? Eu de casa, para vocês terem uma noção, fiquei todo arrepiado pela emoção que o futebol proporciona, né? Mesmo você não estando na arquibancada, você estando de longe, você sentindo a atmosfera do jogo, o que está acontecendo ali, você fica maluco. Eu, por muitos momentos, dois jogos simultâneos, eu fiquei desse jeito, sabe? Confesso a vocês. E aqui, digamos que, começar comentando com vocês sobre a vitória da Alemanha, um 4-2 em si, com muitas reviravoltas, né? Até porque a Alemanha chegou um certo momento que tomou a virada em si, estava 2-1 para Costa Rica, um cenário todo a favor para Costa Rica, conseguiu uma vaga surpreendente, porque no outro lado, no outro jogo, o Japão estava vencendo, no caso a Espanha, e ali estava um cenário muito maluco que passaria Costa Rica e Japão, eliminando Espanha e Alemanha. Foi muito louco, né? E aí a Alemanha consegue, digamos que, se encontrar na partida. E digamos que, falando da Alemanha, que é a seleção gigante fora da Copa, caraca, eu gostei da partida da Alemanha, sabe? Eu não achei que a Alemanha nessa Copa do Mundo foi tão terrível, tão assustadora quanto a Bélgica. Acredito que a Alemanha jogou um futebol para passar de fase, sabe? O azar todo que do outro lado dependia de uma vitória, ou digamos que de um resultado positivo da Espanha. Isso aí complicou tudo. A Alemanha não dependia só de si para passar de fase. Ela fez o dever de casa, tomou a virada, passou se for contra a Costa Rica, mas venceu, sabe? E eu gostei muito da partida em si da Alemanha. Tem muito destaque bacana no time. Sim, a gente pode falar aqui do Musiala, um moleque muito bom de bola, diferente pra caraca. É até lamentável ver esse moleque saindo da Copa do Mundo sem ter feito um golzinho, porque o que esse moleque chamou de jogada, o que ele construiu, o que ele foi pra cima dos caras, foi uma coisa de louco, né? Muito bacana parar pra assistir esse moleque, ainda tem muito futuro no futebol. Um dos destaques dessa primeira fase de Copa do Mundo relacionado à revelação. Só para complementar o raciocínio aqui, estava comentando com vocês sobre a Alemanha, sobre um destaque do time na Copa do Mundo, Musiala, o moleque voou, mas não tem como não comentar do Havertz. Havertz nessa partida, desse 4-2 contra a Costa Rica, o moleque simplesmente destruiu. Veio do banco de reserva, fez a diferença, garantiu os 3 pontos para o time, e não tem como não deixar de citar ele nessa resenha. Ainda mais nesse jogo final da Alemanha, eliminada, mas uma partida bem segura do time em muitos momentos. Eu deixei até separado aqui para vocês, família, sobre o Havertz.
Foi impressionante que ele jogou poucos minutos, conseguiu fazer 2 gols, sabe? Poderia ter feito muito mais. Foram 23 minutos jogados, 2 gols, 5 chutes, 3 no gol, 1 passe decisivo, uma grande chance criada, 82% de passes certos e 1 interceptação. Havertz foi determinante para essa vitória da Alemanha, para essa virada contra a Costa Rica. Também deixei aqui algo separado bem bacana sobre a estatística do jogo, porque foi uma partida tão maluca que a Alemanha fez 4 gols, mas poderia ter feito muito mais gols. Foi um domínio muito grande. A Alemanha conseguiu criar muitas oportunidades e foi 68% de posse para a Alemanha contra 32% de Costa Rica. Foram 32 finalizações da Alemanha contra 8 da Costa Rica. 10 grandes chances da Alemanha contra 4 da Costa Rica. E 637 passes certos contra 254. Então foi muito louco o domínio que a Alemanha teve nesse jogo. Conseguiu construir em gols, sabe? Mas poderia ter feito muito mais e sair com a classificação. Mas acredito que tem coisa positiva. Não vou dizer que tem coisa positiva numa eliminação, segunda vez seguida em Copa do Mundo, ser eliminado na primeira fase. Mas eu acho que não foi tão ruim. Eu acho que a Alemanha não merecia esse desfecho nisso tudo. E do outro lado, rapaziada, simplesmente incrível o que aconteceu, sabe? Simplesmente o Japão venceu mais um gigante no grupo. O Japão venceu a Espanha. E vale a gente comentar que era aquele jogo que muitos esperavam que a Espanha poderia vencer tranquilamente, que a Espanha faria 9 pontos no grupo, que a Espanha passaria em primeiro. A lógica da situação era essa e foi tudo o contrário. E é engraçado também que a Espanha fez 1-0 no placar, Morata, e tinha todo o cenário para a Espanha vencer tranquilamente. E simplesmente a casa caiu. Muito louco em si, como o futebol é, a virada do Japão, aquela parte da emoção, da adrenalina, da surpresa. O Japão foi muito para esse lado, sabe? Foi muito louco o que aconteceu. Estou repetindo toda essa palavra louca aqui para vocês terem a dimensão do que foi esse desfecho no grupo E. E eu tenho até aqui, minha família, separado algumas estatísticas do jogo. Digamos que a Espanha teve 82% de posse contra 18% de Japão. Foram 12 finalizações da Espanha contra 6 do Japão. E as grandes chances foram 2 da Espanha e 1 do Japão. Cara, muito louco. Os passes certos, caraca, não, os passes certos é bizarro, família. Caraca, 968 passes certos da Espanha, 91% de aproveitamento, contra 153 de Japão, tendo 67% de aproveitamento. Caraca, e mesmo assim a Espanha perdeu o jogo. É muito louco, né? Cara, o futebol é impressionante, cara, cara, que loucura. De verdade, minha família. E essa atuação surpreendente do Japão, minha família, tem aqui também para vocês aqui o Japão na Copa do Mundo, até então na primeira fase muito boa, 2 vitórias, uma derrota, 66% de aproveitamento, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 4 grandes chances, 7 grandes chances cedidas. O Japão muito bem nessa primeira fase, incrível mesmo a campanha do time. E tem que também interessante, os feitos do Japão nessa primeira fase da Copa do Mundo. Os caras fizeram história, minha família. Eles venceram os campeões mundiais pela primeira vez em Copas, no caso a Alemanha e Espanha. O Japão simplesmente venceu essas 2 seleções nessa fase de grupo. O Japão não tinha nada para se classificar, vamos ser sinceros, com todo respeito. O Japão também venceu jogos de virada pela primeira vez em Copa. Esses 2 times foram 2 viradas, dá um peso maior ainda para a vitória. E digamos que se classificou para o mata-mata 2 vezes seguida pela primeira vez em Copas. Caraca, o Japão bateu muita coisa aqui, muita, para passar de fase. E o Tanaka foi um destaque desse jogo, dessa vitória do Japão, né? Fez um gol, deu um chute pro gol, deu um passe decisivo, foram 3 interceptações, 6 bolas recuperadas, 0 faltas sofridas e 3 duelos ganhos. Então, um jogador de destaque do Japão na partida, não só ele, mas o coletivo. Então, eu acredito que a gente tem que comentar do Japão também, do feito que esses caras fizeram, porque isso aí não foi normal o que aconteceu. O Japão bater 2 seleções gigantes e ainda passar em primeiro, para mim, isso aí foi incrível, impressionante. E também falar da Espanha, né, rapaziada? A Espanha perdeu no último jogo, digamos que teve um pouco de soberba,
fez 1 a 0, acharam, até o Busquets falou, saindo ali na resenha da partida, que achou que o jogo estava dominado, que o jogo já estava ganho, e não é muito por esse lado. Mas vale ressaltar também que a Espanha está na outra fase. A Espanha fez os 2 primeiros jogos muito bom, esse que não foi tão bom em si contra o Japão. A Espanha fez 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Foram 44% de aproveitamento, 9 gols marcados, 3 gols sofridos, 8 grandes chances, 3 grandes chances cedidas. Essa foi a Espanha na primeira fase. Gostei muito da Espanha, sabe? Nesse último jogo não curti tanto, mas digamos que vale comentar também da Espanha que se classificou no meio desse grupo maluco, nessa loucura que foi esse desfecho final. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam desse desfecho do grupo E. Vocês acham que a Alemanha merecia uma sorte melhor em passar de fase? Vocês concordam comigo? Você acha que a Alemanha tinha que ser eliminada mesmo, a lembrança do 7 a 1, eles tinham que cair mais uma vez mesmo, o que eles fizeram contra o Brasil? Relacionado a Japão, foi realmente surpreendente ou você esperava que o Japão poderia passar em primeiro e também poderia vencer a Espanha nesse jogo? Deixa um comentário aqui, deixa a sua curtida para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!